hotel mais luxuoso de Manaus para trabalhar, sabe? Aí eu fui convivendo com pobre, com rico, com isso, eu fiquei mais... Olá, pessoal, seguidor do Amazonas Atual. Eu sou Yolanda Ventura e nós estamos aqui para mais um Cultura Atual para vocês. Hoje a gente fez questão de trazer um convidado muito especial. Eu acredito que vocês até conhecem algumas das obras dele, mas não sabem quem é que está por trás. Então, antes da gente apresentar, para vocês só se familiarizarem, John, joga para mim as duas imagens que eu tinha pedido para ti, dos viadutos, já pediam. É essa e qual é a outra? E essa daí, pronto, agora você já sabe de quem eu tô falando. Esse é o Raiz Campos, desde já muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Poxa, eu que agradeço aqui por esse convite, estar podendo compartilhar aqui um pouco da nossa história, que nem tu falou, muita gente às vezes conhece a arte, mas não sabe quem foi que tá por trás dela, né? Entendi. Então, olha só, o que eu queria conversar contigo? Primeiro, o que a gente quer saber, né, é de onde veio esse talento. Primeiro, assim, tu tem um talento, isso não dá pra negar. A gente viu nas tuas obras, né, que tem bastante coisa interessante ali, muitos detalhes, muita tinta, muita coisa legal. Mas como que começou isso? Quando tu descobriu assim, não, eu gosto de grafite, agora eu vou investir, vou trabalhar com isso? Bem, o grafite ele é já é uma coisa mais recente, assim, mas a questão do desenho mesmo, o desenho eu acho que desde quando eu estava ali na barriga da minha mãe, que eu acho que eu devia ficar riscando a placenta dela, que ela desde sempre fala que eu já gostava de arte. Meu pai também é um pintor muito bom, meu pai desenha muito, eu sou um fãzão do trabalho dele. Eu acho que convivendo com ele, com os materiais, ele estava sempre pintando as coisas da vila que eu morava, aí eu acabei pegando o gosto da arte. E aí depois da juventude, na época do skate, aí eu vi uma revista de skate que tinha uma pista de skate toda grafitada e aquilo foi amor à primeira vista. Eu falei, nossa, eu quero fazer essa parada. Pô, legal. Então já veio de uma família de artistas, já se encontrou ali, bem bacana isso. Então, agora que a gente já sabe de onde veio esse talento, conta pra gente também assim, há quanto tempo tu já tá? A tua carreira profissional, assim, não, agora eu tô há tantos anos trabalhando profissionalmente com isso. Bem, no grafite eu comecei há uns 14 anos, desde que eu comecei a pegar lata, fazer os primeiros traços, ainda lá na Vila do Pitinga, que foi o interior que eu fui criado, né? Então, apesar do grafite ser uma coisa urbana da cidade, eu já venho fazendo desde da floresta, desde quando eu morava lá no interior do Amazonas, né? Então, quando eu cheguei na cidade foi quando eu me dediquei ainda mais, que eu tive mais contato com isso. Então, a galera, pô, tu aprendeu lá no interior? Foi, cara, Pô, que aprendi o legal. grafite lá no interior. Então, eu venho até trazendo o interior através do meu grafite. Como vocês já viram, eu pinto os povos indígenas, os povos amazônicos, a floresta. Então, eu senti a necessidade, eu cheguei na cidade, eu vim tanto concreto, eu vim tanta coisa assim, que eu falei, mano, deixa eu pintar um pouquinho de mata aqui pra essa galera. Pô, que legal, trouxe algo do lado da tua convivência, né, do teu pessoal pra nossa realidade e deu muito certo. Agora fala um pouco pra gente como é que é o processo criativo, porque essas duas imagens que a gente mostrou agora, assim como outros que depois a gente vai mostrar mais pra você, são painéis grandes, são cheios de detalhes, muitas cores, muitas coisas assim, e tem todo um significado. Então fala um pouco pra gente como é que é o passo a passo até tu chegar naquele mural grande, bonito que enfeita a cidade. Os meus murais, eles são baseados muito em pesquisas, né? Eu não chego lá, pego uma imagem e saio lançando, né? Eu sou um cara que gosta de estudar muito a questão dos povos originários, dos povos indígenas, por exemplo. Eu fui criado dentro da reserva dos Waimiri-Atroari. Então, desde pequeno, eu tive o contato com os povos indígenas e tive muita curiosidade e respeito da cultura deles. Então, cada trabalho que tu vê pela cidade foi através de muita pesquisa. Eu sei qual é a etnia, eu sei quem é o fotógrafo, eu sei qual é o grafismo que eles usam, para que seja um painel até didático, para quando a pessoa olhar e conhecer, falar, pô, aquele índio ali é um Munduruku, pô, aquele é um Matsés, pô, Raiz, qual é esse índio aí, que história. Então, toda uma história por trás desses índios aí, seja essas imagens que você mostrou que tem um índio fazendo uma pose de ataque, né? Porque você está vendo que a questão indígena ela é bonita, ela é uma questão que precisa ser valorizada, mas ela também não é uma questão fácil, né? Os índios estão sofrendo, né? Apesar de eles serem os povos primeiros do nosso continente aqui, eles são tratados como secundários, né? Os seus direitos ficam meio de escanteio. Então, eu venho meio para chamar essa atenção também, porque eu conhecendo essa cultura, eu passei a ter o respeito e ver que eles tinham que ser tratados com muito zelo, com muito respeito, e não sendo assassinados, não tentando ser expulsos das suas terras e tal. Então, acho que a gente precisa aprender um pouco com eles, porque eles também têm muito a nos ensinar, né? Afinal, eles viveram aqui por
por milhões e milhões de anos, por gerações, sem mesmo causar tão grandes impactos, né, convivendo em harmonia com a natureza. Como que eles ficaram milhões de anos assim na floresta, deram seu jeito de sobreviver no meio das coisas da cheia, da seca, da Amazônia, do calor e tal. Então a gente tem muito que aprender, a gente precisa não assim ignorar o conhecimento deles, mas mesmo agregar ao nosso. O que esses caras fizeram que deu certo, né? O que eles fizeram também que não deu certo pra gente aprender, sabe? Então, eu venho trazendo essa causa aí. Uma vez, um indígena amigo meu, já aqui da cidade, pegou e falou bem assim: Raiz, pô, cara, eu acho muito legal teus trabalhos no viaduto. Eu falei: é mesmo, cara? Por quê? Assim, fiquei curioso, né? Porque às vezes a gente tá acostumado a ter a opinião das pessoas na internet, mas eu nunca tinha escutado um indígena falar do meu próprio trabalho, né? E ele falou: Raiz, cara, eu não me vejo nos outdoors. Eu não me vejo na propaganda, eu não me vejo na novela, eu não estou em nenhum filme de Hollywood. Mas os povos indígenas, né? Ele não vê a fisionomia dele nas coisas. Então, eu que sou branco, nas propagandas de universidade tem gente branca, na propaganda de carro tem gente branca. É como se eu me visse, né? Como se eu me encontrasse. E eles, que não se veem, como se eles não existissem, né? Pô, como é que não tem um índio na novela, sendo que eles estão há milhões de anos aqui no Brasil, né? Então, eles não estavam se vendo lá. Ele falou: pô, cara, mas agora eu tô me vendo nos teus murais, olha. Legal. Pô, que legal, sabe? Então, eu me senti até dentro de uma missão, assim, pô, e realmente, é difícil tu ver um rosto indígena numa propaganda de universidade. Ele me falou isso, ele falou bem assim: tu vê 3 brancos, um negro e nenhum índio. Todos segurando livros, indo para a faculdade, mas tu não vê um índio numa propaganda. Então, os murais parece que trouxe esse reconhecimento da nossa origem. Os murais fizeram o povo manauara a reconhecer que nós somos um povo amazônida, cara. Trazer a figura dele, né, pro nosso imaginário urbano. Na verdade, faz parte, a gente que às vezes passa despercebido, né? Mas assim como a farinha, assim como os animais, assim como a fauna, a flora, o calor, esse calor daqui, essa chuva que vem do dia pra noite começa a chover. Assim, o indígena também faz parte, né? Todos nós, não importa a cor da pele, tem um pouco de sangue indígena, assim, correndo nessas veias, né? Certeza. Se não tiver um pouco de índio no sangue, tem na alma, mano. Todo mundo tá com uma parada dentro de si. Com certeza, isso é verdade. E assim, agora que tu tinha falado uma coisa interessante, tu disse assim, que se inspira também em fotografia. Então, no caso, os teus desenhos, tu falou que observa na fotografia? Como é que é? Como é que tu faz? Tu reproduz? Eu busco reproduzir, porque eu vejo que quando a gente fala assim, índio, povo indígena, povos originários, o que vem na cabeça das pessoas é sempre o seguinte: uma pessoa vermelha, com uma pena na cabeça, uma tanga na cintura, fazendo com uma flecha e tal. E, na verdade, amiga, existem milhares de etnias de povos indígenas dentro do nosso continente e que eles não são a mesma coisa. Tem uns que usam cocá, outros não usam. Uns usam tanga, outros não usam. Uns pintam o rosto, outros não pintam, uns fazem artesanato, outros fazem flecha, outros fazem cacetete. Então, cada etnia tem uma particularidade, que eles até se autodominam o povo deles sempre pelo nome da sua etnia. Por exemplo, um índio que é corubo, para ele não sabe que tem outros índios ali, ele fala que corubo para eles é como se fosse o ser da terra. Eu sou o corubo, um ser que da terra, né? Para ele é normal ser chamado de corubo. Então, mas o corubo, ele usa uma coisa que é só dele, ele tem uma pintura que é só dele, que é diferente dos maticés, que tem uma outra pintura. Então, por que eu tento retratar eles a partir das fotografias, das pesquisas? Porque eu quero pintar essa grande diversidade. Eu quero mostrar para o Brasil, para o mundo, que são muitos povos, são muita coisa para tu aprender. Não dá para tu falar, isso é um índio, sem tu saber o que ele come, o que ele vive, qual é que é o artesanato dele, o que aquela pintura representa para ele. Às vezes tu chega numa tribo indígena, tu falar no, para ele significa sim, entendeu? Porque o no, para ti é no, tu tá recusando, para ele pode ser um sim. Então, tem muitas coisas que a gente precisa aprender, valorizar e saber essas particularidades, cara. Cada um tem uma cultura, tem uma medicina, tem uma história, tem uma parada que é isso que eu quero mostrar. Por isso que eu tento pintar eles como eles são, através das fotografias, sem ser coisa da minha cabeça, sem eu tentar, como
simplificar eles, botar o índio sempre num estereótipo de pele vermelha, colocar na cabeça e não, tem índios que são assim, outros têm esse nome, outros têm essa cultura. E é por isso que o meu grafite é tão variado, tão diversificado, cada um é diferente do outro, tem uma pesquisa. Se você for ver lá no meu Facebook, eu costumo falar de quem é a foto, de quem é a etnia, da onde vem, para a pessoa não só ver e se agradar da imagem, mas até mesmo aprender com aquela obra. Justamente. E assim, tu falou agora sobre diversidade. Seu trabalho é marcado por diversidade. Agora a gente vê que não é só no conteúdo, né? Até um pouco antes da gente começar a entrevista, batendo um papo aqui com o Raiz, eu falei pra ele, pelo menos uma das coisas que eu observo é que, por exemplo, a gente vê que ao representar algum animal ou a figura do índio, a gente vê que é como se fosse um retrato. Mas a gente vê também muitas figuras geométricas, assim, traços geométricos. A gente vê também um pouco do 3D, né? Que eu não sei se as pessoas já pararam a observar. Tem algumas que tem como se fossem gotas de água, né? Que você sente como se fosse real, aquelas estrelas, tem todo um efeito. Então, tu junta várias técnicas, mas todas elas estão, assim, harmoniosas ali naquele quadro final. Como é que tu chega nesse resultado? O que é que te faz misturar tudo isso? Hoje em dia a gente tenta fugir um pouco do clássico, né? A gente tenta fugir só aquela coisa de copiar uma paisagem, de fazer uma imagem de uma pessoa, tudo, né? A gente tenta fazer o painel, ele ser hoje em dia como se fosse interativo com a pessoa. Quem passa por ele, parece que aquele painel está vivo, parece que a pessoa pode interagir. Então lá no viaduto Coroado, todos os viadutos a gente fez como se estivesse quebrando os viadutos, os blocos caindo, os blocos saíram e aparece um céu lá atrás. Então quem passa de carro, principalmente à noite, que tem o fundo preto com o céu preto, parece que o muro está aberto mesmo e tem um índio de verdade lá. Então o que a gente tenta fazer isso é trazer essa pintura mesmo para a vida real, né? De interagir com as pessoas. Ou então eu já fiz uma pintura também que é um tucano com uma frutinha na boca e me mandaram várias fotos das pessoas como se elas estivessem botando a fruta na boca do tucano. Uma espécie de interação, né? A pessoa vê e interage com a obra. Fica interativo, então não é mais aquela obra que você só para a uma certa distância e analisa e olha, você se bota perto dela, você tira selfie com ela, parece que o índio que está olhando Sim, eu já pra vi vários câmera, desse estilo. Então passa a ser interativo, passa a ser até contemporâneo, né? Sem ser aquele negócio clássico, a gente bota as figuras geométricas, porque a geometria está em todo o universo, né? Então a gente se inspira nas geometrias da nossa Amazônia, nos grafismos dos indígenas, que tem certos significados. Pô, se tu vê lá qual é o grafismo da tartaruga, tu vê que parece o casco da tartaruga. Qual é o grafismo da cobra, tu vê que parece a pele da jiboia. Então a gente se inspira nessas coisas. O Guaraná, por exemplo, a gente começou a colocar os Guaranás nas nossas pinturas. Para algumas pessoas foi muito ótimo poder reconhecer o Guaraná. Para outras, elas ficaram até com medo. Tipo assim, pô, vocês estão botando os Guaranás, mas nem todo mundo sabe o que é um Guaraná. E para mim eu falei, não, mas isso é ótimo, porque a gente está apresentando para as pessoas o que é um Guaraná. Porque as pessoas, tipo assim, querem que o grafite às vezes seja uma coisa muito universal, uma coisa que todo mundo vai olhar e vai saber. Não, a gente quer fazer até alguma coisa regional para que o universo possa nos conhecer. Pô, na hora que eu boto um Guaraná e o mundo não conhece, na hora que ele for pesquisar, ele vai saber o que é um Guaraná. O que é essa frutinha que esse cara botou nesse grafite que parece um olho, né? É uma coisa até mística, um Guaraná, sabe? Justamente, tem toda uma lenda por trás. Tem toda né? uma lenda por trás. Então, quando um gringo, alguém de fora, pô, Raiz, o que é isso? Porque me pergunta, né? O que é esse negócio que tu botou na tua pintura? Parece um olho, isso é olho. Eu falei, não, cara, isso é uma fruta, é um Guaraná, pesquisa aí. Aí ele vai pesquisar e descobrir elementos nossos, né? Então a gente está transpondo elementos regionais para o universo, fazendo as pessoas conhecerem a etnia dos Munduruku, a etnia dos Matissés, a nossa comida, os nomes dos nossos painéis são nomes amazônicos e tudo. Então é tentar levar um pouquinho da nossa história para lá, em vez de ficar copiando a história de lá e trazendo para cá. Bem interessante de fora, de dentro para fora, assim, o nosso movimento. Bem bacana. Ainda agora o John tinha passado uma imagem, eu queria até que ele voltasse. É um grafite lá na Djalma Batista. Tu pode voltar, John? É um verde, tem um índio que ele tá nessa posição, né? Esse, eu tava conversando com ele, falando que eu já vi várias vezes, nunca nem passou pela cabeça que era teu, né, na verdade. E toda vez eu ficava olhando, também tem vários efeitos. Esse é o mais antigo. Tu pode contar pra gente como é que foi o processo desse? Assim, quem foi que pediu? Se foi iniciativa de vocês? Como é que foi? Esse grafite, ele é muito importante na minha vida, né? Porque
Às vezes a gente tem aquela nossa obra que a gente gosta, né, que marca a nossa vida. Às vezes não é nem por a obra ser tão bonita ou tão detalhada, mas é pela história que foi envolvida por trás daquela pintura, né? Então eu tenho uma parceria há alguns anos, eu sempre trabalhei com questões ambientais, sempre estive pintando coisas sobre o meio ambiente, sobre reformas, né, de coisas agrárias, então eu sempre estava trabalhando com essas questões. Então acabei sendo meio que mirado por ONGs, né? Então o Greenpeace, que é uma ONG que trabalha, né, pela proteção do meio ambiente, da natureza, pelo mundo todo, eles têm uma unidade aqui e ao observarem que meus grafites eram muito com pegadas ambientais, eles acabaram me chamando para fazer parte de alguns projetos, né? E foi dando certo, principalmente porque eles têm esse projeto que é de apoio aos índios mundurucus. Quem são os mundurucus? Eles são os povos que moram lá no Rio Tapajós, lá no Pará, e o Rio Tapajós está correndo o grande risco de um complexo de hidrelétrica lá. Os governos querem botar lá um complexo com 5 hidrelétricas no mesmo rio, né? O que vai alagar, causar todo um impacto, a gente sabe por isso. E eles não têm nenhuma licença lá, eles pegaram simplesmente um mapa e falaram, vamos botar uma hidrelétrica aqui, sem saber que lá tinham povos habitando aquela região. Então acontece muito isso, sabe, Holanda, no nosso país, desde de muitos anos. Os caras pegam um mapa, vem na Amazônia e falam, não, vamos botar uma mineradora aqui, uma ponte aqui, uma estrada bem aqui, como se fosse um jogo de videogame que você passa aqui, constrói um negócio rapidinho, mas na realidade quando você chega lá, tem povos lá morando, que já tem às vezes cemitérios, lugares sagrados naquele lugar, que é igual você, por exemplo, você não ia gostar que você tá lá na sua casa com toda a sua cultura, seu pai, seu avô, todo mundo enterrado lá e chega alguém do nada e fala, ei, mano, é o seguinte, vamos passar uma estrada aqui na tua casa, tchau. Porra, isso pra ti é difícil, né? Então pra eles, imagina como que é. Então, os mundurucus, a partir dessa luta, conseguiram o apoio do Greenpeace, então eles lutam pelo mundo todo, fazendo campanhas para barrar esse projeto das hidrelétricas, e o Greenpeace percebeu o seguinte, que às vezes as informações das ONGs, elas não costumam chegar para as pessoas. Às vezes o Greenpeace está fazendo um monte de coisa e tu nem está sabendo por aí, ou o INPA, ou algumas instituições de pesquisa, coisas amazônicas, coisas legais, ninguém fica sabendo do que eles estão fazendo. Então eles pensaram, cara, como que a gente vai fazer o nosso projeto alcançar as pessoas e tal? E aí eles se tocaram que, através até do projeto dos viadutos, que a arte urbana é uma comunicação muito direta com a pessoa, com a população. Quem passa, vê, tira selfie, tira foto, quer ver, quer saber da história. Então a arte urbana nos bota direto com o povo. Isso é uma parada que me fez me apaixonar cada vez mais pelo grafite. Foi isso, que todo dia eu estou pintando num lugar diferente, com pessoas diferentes, em condições diferentes e aprendendo coisas ricas e diferentes, né? De condições, de coisas de vida mesmo, né? De aprender a viver com menos ou ver quem vive com mais. Eu fui aprendendo essas coisas, então eu vi que o grafite ele tem um impacto na vida das pessoas e o Greenpeace viu isso também. Então chamou alguns artistas para pintar esses temas pela cidade. Eles fizeram grandes murais em São Paulo, no Rio de Janeiro, grandes prédios sobre o Rio Tapajós, coisas incríveis. Tanto é que o projeto foi barrado, né? Os mundurucus meio que estão nessa guerra com as hidrelétricas e eles estão vencendo, mas é muita luta. Toda hora os caras querem construir, toda hora os mundurucus estão lutando. Então essa pintura aí, eu fui convidado pro Greenpeace para ir para a aldeia. Então eu fui lá no Tapajós ver com os meus olhos o rio, a natureza, as várias tribos que tem por lá, para que eu pudesse me inspirar e vir na cidade mostrar isso para as pessoas. Então aquele menininho que tu tá vendo lá na foto é o Isaac, eu conheci esse menino. Sério? Sacou? É o Isaac Munduruku. Então, no caso, é uma personalidade, não foi assim algo, uma criação, assim, existe mesmo a pessoa. Existe, eu fui lá, ele é uma das personalidades da tribo, ele é aquele menino danado, aquele que sempre gosta de se meter em tudo. Olha, tá até ali pra você acompanhar de novo, pra quem entrou na nossa live agora, cara, ele montou desse grafite. É o Isaac Munduruku, é um amigo que eu conheci lá, e ele é vamos dizer, um guerreiro Munduruku, a nova geração dos guerreiros Munduruku, um menino muito consciente, já sabe muito da luta, tá aprendendo português, quer estudar justamente para poder ajudar a sua tribo, ajudar o seu povo, né? Porque o que os mundurucus fizeram, que eu achei muito sensacional? Eles mandaram os grandes pensadores das suas tribos para a cidade. Mano, vão lá e vão estudar, vão aprender as coisas dos caras lá, dos brancos. Eles foram, passaram anos, alguns fizeram medicina, uns fizeram sociologia, outros fizeram matemática, os índios foram estudar mesmo e voltaram para a tribo. E fizeram um conselho para montar, junto com o que eles aprenderam na nossa sociedade, montar uma própria educação deles. E, tipo assim, vamos ver o que serve lá dos caras pra gente montar uma coisa nossa. Então eles viram também que muita coisa não serve.
Uma junção de conhecimento. Eu conversei, por exemplo, com o filósofo da tribo, por exemplo, que ele estudou filosofia na cidade e voltou lá. E ele falou, Raiz, os conhecimentos lá do Platão, do Sócrates, só serve para ele lá na Grécia, não serve pra gente aqui na floresta. Eu sou o Sócrates da floresta. Eu falei, poxa, que legal, né, cara? Eles têm o conhecimento deles de anos, então, por mais que pra gente tenha alguma utilidade, eles também têm um conhecimento específico, né, que se aplica à realidade deles. Então, não dá pra gente simplesmente desprezar, né? Eles também têm que saber ouvir, porque cada um é uma realidade, como tu falou, né? Toda uma diversidade. Exatamente. Então, nessa convivência eu fui aprendendo muito com eles. E o Isaac, esse menino da pintura, ele me chamou muita atenção. Então eu fiz questão de ao voltar para a cidade e pensar no que eu ia fazer, eu fiz o Isaac como essa nova geração lutando, tá esperando, tá dentro do rio Tapajós ali, protegendo do lado do peixe-boi, de um tracajá que tem ali na pintura, mostrando aquele rio verde, que é o Tapajós, que parece uma coisa mais linda do mundo, é aquele rio, é como se fosse o Caribe amazônico. Tu vai lá, aquela praia, aquela água verde, e tu entra, a água não é salgada igual é no Caribe aí, então é um paraíso que a gente tem dentro da nossa região, sabe? Às vezes a pessoa paga muito caro para conhecer Miami, Europa, sendo que aqui na nossa própria Amazônia, no Amazonas, no Pará, no Tocantins, Roraima, a gente tem muitas belezas naturais, riquíssimas aí que os próprios povos indígenas nos ensinam, seja lá na Serra do Tepequém, no Monte Roraima, aqui em Roraima, ou em Alté do Chão, ali no Pará. A gente tem muito que aprender com a nossa região, Yolanda. Muito bacana. Agora eu queria fechar com grafite. Esse daí foge um pouquinho do estilo. Na verdade, não é nem o estilo, né? É o que tem no outro. O João coloca pra gente, é um do Papa Francisco, né? Que tu tinha feito. Aí. Eu achei bem interessante esse daí. Tu tá todo felizão na foto e tal. Porque ele, a gente viu que tu retrata muito assim a fauna, a flora daqui, mas também tem outras coisas. Quem quiser até ver no teu Facebook, né? Tem várias outras coisas que tu já fez. Eu separei esse do salvinho de coleira, que eu achei bastante interessante, inclusive porque é uma espécie que só tem aqui, né? E tá em extinção, correndo risco de extinção. E eu queria que tu comentasse rapidamente pra gente primeiro. De onde veio a ideia pra compor esse do Papa Francisco, né? Volta na do Papa, John, só pro pessoal acompanhar e ver. E também essa do Salween, né? O que tu quis dizer, qual foi o projeto, a ideia que levou à construção de cada um desses aí. Poxa, na hora, cara, eu posso contar porque são histórias muito legais, assim, porque eu além dos meus trabalhos autorais, que é voltado para os povos amazônicos, os povos, né, daqui, eu trabalho com trabalhos comerciais, né? Se você quer me contratar para pintar na sua casa, foto do seu filho, fazer um cenário para o seu programa, tudo isso eu também trabalho, né? Então, teve uma organização que me chamou para pintar o Papa, me perguntou, né, que eles conversaram comigo, eles sabem que a minha causa é indígena, se eu teria algum problema de pintar o Papa Francisco e tudo, pá. E eu sou um cara assim que eu não sou nada extremista, eu não sou nada, eu sou um artista, então eu pinto as coisas que eu acho que vale a pena pintar, né? E aí me chamaram para pintar o Papa e eu dei a ideia de pintar o Papa na Amazônia. Vamos pintar o Papa como se ele estivesse aqui na Amazônia, eu falei para eles, o que eles acharam muito legal. Então eu estudei muito esse negócio de anatomia para poder desenhar o rosto, então quando eu fiz o Papa eles acharam parecido, gostaram, então eu fiz o Papa com as borboletas, as florestas, o grafismo amazônico, eu fiz uma auréola, como se costuma nas artes santas lá na Roma, mas com grafismos indígenas dentro da auréola. Então eu não sabia que por trás disso o presidente da organização estava indo para o Vaticano. E aí ele levou a foto do grafite lá pro Papa. E depois ele tem uma foto, ele entregando a foto do grafite pro Papa. Sabe? Cara, já pensou? O Papa me conhece, sabe? A minha mãe ficou muito feliz, sabe? Minha mãe católica, meu pai também. Ficaram, nossa, que legal. Tipo, o Papa tá rezando por ti, porque ele sabe que tu existe agora. Então essa coisa, Yolanda, que a gente vai conquistando com a nossa arte. Porque por que eu achei uma conquista isso? Porque agradou minha família, né? Isso é uma parada legal. Minha satisfação máxima é ver minha família me apoiando, estar do meu lado e tudo, né? E uma outra coisa é que, enquanto eu estava fazendo o grafite, que eu comecei lá no muro, passavam os carros, era lá no Parque 10, passavam os carros lá e falavam: ô vagabundo, sai daí, tá, vai trabalhar, não sei o que. Antes de eu fazer, né? Quando eu estava começando. Quando as pessoas foram vendo que eu estava fazendo o Papa, os caras, ô vagabundo, o Papa? Opa, rapaz, a galera começou a respeitar o grafite, tipo assim,
cara, que lindo o grafite do Papa, tipo, ninguém mais xingava, sabe? Porque era o Papa, né? Meu Deus. É uma autoridade religiosa, então a maioria da nossa população é católica, tem um respeito pelo Papa, então até eu acho que o mesmo cara que me chamou de vagabundo quando passou lá de novo, sabe, deve ter engolido assim, né? Meu Deus, Ele tá viu o fazendo resultado do trabalho, né? Viu que não era qualquer coisa, não era uma pichação. Na verdade, tu tava grafitando, fazendo uma obra de uma arte obra ali, de né? arte, né? Que tem sentido para muitas pessoas, né, cara? O Papa é reconhecido, né? É um símbolo, né, de paz, né? Um símbolo de fé, né? Um símbolo de de coisa boa, né? Então eu gosto de pintar coisas boas, né? Coisas iluminadas, coisas assim. E o projeto do Sauim também é um outro projeto muito legal, porque, como eu te falei, o meu trabalho sempre foi voltado para as questões ambientais. Exatamente. Então, quando as organizações pensam em alguma coisa, em atingir a população, às vezes eles me convidam, né? Às vezes eles fazem outras formas, mas eles me convidam. Pô, Raiz, achei legal teus grafites por aí, tu sempre tem uma pegada ambiental, tu não quer trabalhar com a gente nesse projeto? Então me chamaram, o pessoal me chamou, o pessoal do movimento Ficha Verde, foi lá em casa, marcou comigo, porque eu lembro que na época eu estava até operado, fiz uma cirurgia de apendicite, eles foram lá, queriam que eu fizesse o trabalho, e eu, gente, mas eu tô operado, não tem como eu fazer. E eles falaram, pô, Raiz, mas é porque tem que ser agora, porque não sei o quê. E eu tava um mês me recuperando, eu falei, tá bom, eu aceito fazer, vou fazer assim mesmo, operado. Mas tem que ser 4 da manhã até 10 do dia, onde eu não posso pegar sol, e depois 4 da tarde até 7 da noite. Então a galera me deu toda a assistência para realizar o mural do Sauim, porque eu tinha essa condição de saúde, não podia pegar sol, então a gente tinha que fazer nos horários que o sol era baixo, assim. E a gente estava trabalhando essas questões da preservação do Sauim. Eu passei a pesquisar muito, conhecer bastante sobre isso e ficar muito orgulhoso de saber que a gente tem uma espécie endêmica, uma espécie que é só daqui, né, cara? Tipo assim, Exclusivamente, mais especificamente Manaus, né? Manaus, total. Se tu for lá em Figueiredo já não tem, sacou? Se tu for aqui no Parintins não tem, sacou? É nessa região de Manaus, acho que até indo ali para Rio Preto da Eva, um pouco mais nessa região. E aí, pô, quanto mais eu pesquisava do Sauim, mais eu me sentia orgulhoso, assim, de falar, caramba, a gente tem coisas que é nossa, a gente não pode matar isso, a gente não pode acabar com isso. Porque o que vai ficar? Tipo, porra, o amazonense matou o animal amazonense, que era só de lá. Imagina se a gente destrói o Guaraná da nossa região, coisa que é nossa. Então eu me sensibilizei muito, e a partir desse projeto a gente fez uma pintura colaborativa, que era, eu fazia os desenhos dos sauins, das florestas, as pessoas voluntárias iam me ajudar a pintar, então a gente oferecia um lanchinho, botava uma música, as pessoas me ajudavam a pintar, então veio estudantes, tinha gente que estava passando de ônibus ali pelo V8, viu a gente pintando, parou o ônibus na hora, desceu e perguntou, o que vocês estão fazendo aí? Não, estamos pintando, não pode pintar? Pode, né? E parou, e foi legal ela contar, pô, eu tava passando de ônibus aqui, vi vocês pintando e eu vi que tinha gente aqui diferente, eu quero saber se pode ajudar. Porra, pode. Então tu vê que as pessoas sentem a necessidade da arte. A arte, ela não tá aí só para ficar decorando a casa do fulano, do ciclano, ela tá aí também para informar, para conscientizar as pessoas. Então, durante aquela pintura, as pessoas que às vezes moram em Manaus, mas nunca ouviram falar de Sauim, durante a pintura estavam sendo informadas sobre o que era o Sauim, sendo conscientizadas sobre o risco de extinção deles, sobre até mesmo qual que a gente pode fazer para preservar eles. Pô, se a gente fizesse junto com a organização, que a prefeitura, junto com a sociedade, preservasse pelo menos os igarapés, para eles poderem ficar pulando de árvore em árvore pelos igarapés, circulando atrás de comida, sabe? Preservar Sim. esses poucos espaços que eles já têm, isso já é uma parada, assim, uma coisa a mais a se fazer, né? Se a gente tiver cuidado, ideias de botar aquelas telas para atravessar a rua, onde eles possam atravessar e não mais ser Aqueles atropelados. corredores ecológicos, né, que as pessoas falam bastante. Inclusive, tem alguns lugares que já tem, eu já vi que aqui já tentam colocar, ainda não conseguiram, né? Seria uma maneira de evitar os atropelamentos, né? Com certeza. Então esse é legal do grafite. Ele nos conecta com as pessoas e é capaz de passar informações que as pessoas nem esperavam lá, né? Ah, sim, o pessoal tá perguntando? Olha, o pessoal tava falando aí, né? Então a gente pode até voltar. Tu falou uma coisa interessante, antes da gente conversar, aqui ao vivo, né? Sobre a dificuldade que tu teve sobre o material, as ideias. Tu falou assim que antes a ideia da prefeitura era uma, mas aí tu veio com uma outra e deu muito certo, as pessoas aceitaram. Fala pra gente um pouquinho dessa parte. Com certeza. É porque assim, os viadutos
as pessoas pensam que também foi uma coisa assim que a prefeitura nos deu os viadutos. Mas os viadutos eles já eram alvos do grafiteiro há muito tempo. Imagina, cara, todo grafiteiro que passava pelo viaduto ficava namorando aquele murão, aquela vontade de fazer. Então a gente já chegou a pintar o viaduto lá perto do Terminal 1 ali da Constantino Neri com o nosso próprio material. Ou seja, a gente quer tanto fazer um negócio que a gente mesmo se doa, sabe? Então, já nesses viadutos de 2016, que começou ali pelo Coroado, já a prefeitura falou, vocês querem pintar os viadutos, então vamos tentar apoiar vocês, vamos dar o material, Bacana. vamos pá. E aí nos chamaram para uma reunião, que nem foi eu, na verdade quem foi para a reunião foi o Rogério Árabe, que é um dos maiores grafiteiros, o percussor também foi o cara que começou o grafite em Manaus há 20 e poucos anos atrás, ele que vem lutando, é o cara que pinta todo dia, é meu mestre, né? O cara que eu tenho maior admiração, que é o cara que me incluiu nesses projetos do viaduto, que fez a gente ser reconhecido e tudo. Então o Rogério Árabe tem muitos anos de estrada, ele falou para a prefeitura o seguinte, poxa, eles queriam que a gente fizesse um trabalho que fosse meio muito clássico, fizesse as paisagens amazônicas, Encontro das Águas, puxando o clássico pirarucu para canoa, aquelas figuras clássicas que a gente vê e tal. Mas o grafite ele é um pouco fora do clássico, cara. Ele é a coisa da ideia da pessoa. A pessoa viaja, quer botar transparência, energias, luzes. A gente bota uma coisa dentro da outra, aquelas gotas de água passando, o muro quebrando. Isso foge um pouco do clássico. Então, explicar isso às vezes para a prefeitura no começo foi difícil, sabe? Então, eles não entendiam, né? Mano, será que esses caras vão se garantir? Vai ser um negócio legal? Então, eles meio que liberaram pra gente, mas com muito medo até, né? Meu Deus, o que esses meninos vão fazer, né? Pelo amor de Deus, não vão botar uma imoralidade aí, uma coisa assim. E aí a gente mesmo com essa desconfiança toda, um material precário, que eles estavam desconfiados, liberaram um pouquinho de material pra gente, a gente foi lá e fez sucesso, detonamos, pintamos o viaduto todo, pintamos em menos dias do que a gente tinha combinado. Foram quantos dias que levou? Cara, o viaduto do Coroado, ele foi assim 1 mês, eu acho. Porque são 3 grandes murais, né? Sim, mas, por exemplo, aquele do Índio foi 5 dias. O da Índia por trás foi 5 dias. O do outro lado deve ter sido assim de 20 a 30 dias ali no Coroado, entendeu? Então, no começo também o povo achou muito ruim, porque a gente parava o trânsito lá e todo mundo... já é ruim, né? Já é congestionado, ainda vi com um monte de cara pintando lá nos andames, parando uma faixa. Mano, a galera não entendia nada. Nos primeiros dias todo mundo xingava a gente. Pô, estão parando o trânsito, quero ir pra casa e tal. Mas uma semana depois, em Holanda, a galera só passava batendo palma. Foi muito legal essa mudança, sabe? O começo sempre é difícil, né? Depois que... No começo todo mundo chamando de vagabundo, depois era parabéns e tal. Isso foi muito legal, porque a própria cidade foi reconhecendo. Então a galera já não tava mais com raiva no trânsito, já tava... do trânsito parado, ele já tirava aquele momento para curtir aquela pintura, sabe? O povo ficava pintando, ficava olhando a gente pintar. Então isso foi um negócio muito legal com a população, porque teve gente que parou do nosso lado lá, era perto do posto, sim, parava o carro, dava lanche, dava comida, parava para tirar foto, gente que chegava para entrevistar, zapeando, muitos programas pararam para entrevistar nós, jornalista de universidade, estudante de jornalismo para fazer trabalhos. Poxa, que legal, cara, foi muito legal. Né? E assim, eu fiquei muito impressionado das pessoas que levavam comida, das pessoas que levavam dinheiro. Teve gente que falou, pô, vou deixar R$100 aqui, divide para você. Tipo assim, caramba, como assim, né? Então, esse, na verdade, é a nossa maior satisfação. Mais do que dinheiro, fama, essas coisas, é o momento que a gente está pintando, é o contato, é quem para, é quem chega, é quem elogia, é quem xinga também. Tem gente que não gosta de índio, chega lá e fala, tá pintando um índio. Aí é o tempo que eu paro para conversar com o cara, pô, cara, mas tu já parou para pensar nisso? Pô, o cara sai com uma ideia que às vezes ele nem tinha sobre os povos indígenas ou sobre algum bicho amazônico. Então, o grafite é legal mais pelo contato. Quando a pessoa olha a pintura pronta, é uma coisa, mas a história por trás dela, pra nós, é muito mais legal, interessante. Os pão doce que a gente comia, os todinhos, a gente nem toma todinho, chega lá a galera com todinho, toma aí todinho pra vocês pintarem e tal. É muito legal isso aí. Então a prefeitura viu, né, porque surgiu blogs internacionais que começaram a mencionar a gente, falar dos artistas de manauaras, porque o mundo não nos conhecia, cara.
Pô, a gente tá há 20 anos fazendo grafite, a galera não conhecia a gente. Então a galera começou, pô, a galera tá pintando grande lá em Manaus, ficou todo mundo curioso. Artistas de São Paulo e Rio de Janeiro mandando mensagem pra gente, pô, deixa a gente pintar aí. Então isso foi legal, porque enquanto ninguém queria vir pra Manaus pensando que não tinha grafite, hoje em dia já todo mundo já quer vir pra cá. É um evento que quer estar aqui, é um projeto que quer vir pra cá, quer conhecer não só a questão do grafite manauara, da cidade de Manaus, mas até mesmo a Amazônia, a selva, quer conhecer o famoso Rio Negro, o Encontro das Águas, que todo mundo ouve tanto falar por aí, mas tem medo de chegar perto e tal. Então, é isso que o grafite nos trouxe, o contato com as pessoas, o reconhecimento. E aí, a partir desses blogs internacionais divulgarem, que a gente teve uma pesquisa dos blogs internacionais que durante a época estavam sendo feitos vários murais pelo mundo. Sim. E o nosso foi o terceiro mural mais visto da América Latina. Nossa, que Isso foi muito legal. Então, quando o prefeito viu isso, a prefeitura, a sociedade viu, caramba, que conquista legal, então eles, mano, vamos respeitar os nossos artistas, vamos investir, né? Nesses meninos. Bom, gente, a gente fica por aqui. A conversa com o Raiz foi muito boa. Desde eu te agradeço por aceitar nosso convite mais uma vez, viu, Raiz? Poxa, valeu, eu que agradeço de poder estar contando um pouco dessa história, sabe por quê? Porque a galera mesmo quer saber isso, ver às vezes a pintura, quer saber quem é que fez, como é que é e tal, e eu fico muito feliz de estar contando, compartilhando isso com vocês. Poxa, que legal. Então, se você não sabia quem era, a história por trás dos grafites ali no Coroado, na Djalma Batista, e em outros lugares a gente já está apresentando aqui para vocês o Raiz Campos, né? Existem outros também. Dá uma olhadinha lá no Facebook. Além do Facebook, Raiz, quais são as outras redes sociais que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho? Amigo, eu estou no Facebook como uma página chamada Raiz Campos, onde eu estou publicando lá meus trabalhos. No Instagram também eu tenho uma conta lá que é @raiz.campos, né? Onde eu também estou divulgando sempre os meus trabalhos, meus stories ali, sempre publicando ao vivo o que eu estou falando, fazendo. E tem o contato do WhatsApp também, se a galera que tiver interesse em contratar nosso serviço, quiser um orçamento, desde oficinas a trabalhos comerciais, pode falar com nós, é o 98230-4922, assim, é o nosso WhatsApp, fica aí à disposição de qualquer um aí. Certo? Tá ok, então, gente, só para lembrar as nossas dicas culturais, lembra, agora fica lá no nosso site, na Editoria de Variedades, é só conferir e ver as principais opções para esse final de semana aqui em Manaus. Eu sou a Yolanda Ventura, a gente fica por aqui e até o nosso próximo Cultura Atual. Tchau, tchau! E aí, Yolanda?